A Venezuela, localizada no coração da América do Sul, é um país de beleza natural estonteante e rica diversidade cultural. Conhecida por abrigar o maior lago da América do Sul, o Lago de Maracaibo, e o Salto Angel, a cachoeira mais alta do mundo, a Venezuela é um tesouro de maravilhas naturais. Este país também é famoso por sua vibrante cultura, refletida em sua música tradicional, como o joropo, e em festivais coloridos que celebram a herança indígena, africana e espanhola. Por décadas, a Venezuela gozou de uma economia florescente, impulsionada pela exportação de petróleo. No entanto, os últimos anos têm sido marcados por uma crise profunda, que afetou todos os aspectos da vida venezuelana. Este vídeo busca explorar a complexidade da Venezuela contemporânea, mesclando aspectos da crise atual com as ricas tradições culturais e a resiliência de seu povo. Ao mergulharmos na história e na cultura venezuelana, também enfrentamos a realidade de uma nação em crise. Vamos percorrer a jornada da Venezuela desde seus dias de prosperidade até os desafios atuais, destacando como a crise econômica, social e política moldou a vida dos venezuelanos. Este roteiro visa fornecer uma compreensão abrangente da Venezuela, celebrando suas conquistas culturais enquanto enfrentamos as adversidades que desafiam o país hoje. A pobreza extrema é um dos aspectos mais marcantes e devastadores da crise venezuelana. A nação, rica em petróleo, agora vê uma significativa parcela de sua população lutando para sobreviver dia após dia. A hiperinflação deixou a moeda nacional quase sem valor, com o custo de vida disparando a níveis inalcançáveis para a maioria das famílias. As estatísticas revelam uma realidade sombria: a grande maioria dos venezuelanos vive agora abaixo da linha da pobreza. A falta de acesso a alimentos básicos e a serviços essenciais tornou-se a norma, não a exceção. Relatos de pessoas vasculhando lixões em busca de comida para sustentar suas famílias tornaram-se frequentes, uma imagem chocante que contrasta fortemente com a riqueza de recursos naturais do país. Além da fome, a crise de saúde agrava a situação. Com a escassez de medicamentos e a deterioração das instalações médicas, doenças antes controláveis agora ameaçam a vida da população. A crise econômica e social forçou milhões a deixar o país em busca de melhores condições de vida, numa das maiores migrações em massa da história recente da América Latina. Essa seção do vídeo enfocará não apenas nas estatísticas e fatos, mas também em contar as histórias humanas por trás dos números. Através de depoimentos e imagens, buscamos mostrar a realidade diária daqueles que vivem nesse contexto de pobreza extrema, destacando sua luta por dignidade e sobrevivência. A Venezuela é um país de grande diversidade social e econômica, marcada profundamente pela sua relação com o petróleo. Desde a descoberta de vastas reservas na bacia do Lago de Maracaibo no início do século XX, o petróleo tem sido a espinha dorsal da economia venezuelana. Esse recurso natural transformou o país em um dos mais ricos da América Latina, mas também criou uma dependência que tem seus próprios desafios. A riqueza gerada pelo petróleo financiou programas sociais significativos, mas também alimentou a corrupção e instabilidade econômica, especialmente diante das flutuações dos preços globais do petróleo. Socialmente, a Venezuela é caracterizada por sua vibrante mistura cultural, resultado da fusão de tradições indígenas, africanas e espanholas. A música, a dança e a culinária refletem essa rica herança cultural, com o país sendo conhecido pelo joropo, sua dança nacional, e pratos como arepas e pabelón crioulo. No entanto, a crise econômica e política recente tem tido um impacto severo na coesão social e na qualidade de vida, exacerbando desigualdades e levando a um êxodo massivo de venezuelanos em busca de melhores condições de vida no exterior. A educação na Venezuela também reflete essa dualidade. Historicamente, o país fez investimentos significativos em educação, resultando em altas taxas de alfabetização e acesso à educação superior. O projeto Juntos Educar, que premia todas as áreas da educação. A crise recente afetou profundamente o setor, com professores deixando o país ou abandonando a profissão devido a salários insuficientes, resultando em uma deterioração da qualidade educacional. A estrutura social da Venezuela está em um ponto de inflexão, com a crise atual desafiando as bases da sociedade e exigindo soluções criativas e sustentáveis. As disparidades econômicas, ampliadas pela hiperinflação e escassez de bens básicos, colocam em questão o modelo econômico baseado no petróleo e apontam para a necessidade de uma diversificação econômica mais ampla.
A resiliência do povo venezuelano é evidente na maneira como comunidades e organizações têm se mobilizado para enfrentar esses desafios. Projetos locais de agricultura urbana, iniciativas de educação comunitária e redes de apoio social são exemplos de como os venezuelanos estão buscando superar as adversidades e reconstruir o tecido social do país. Este panorama dos aspectos sociais e econômicos da Venezuela oferece um olhar sobre as complexidades que definem o país hoje. Entre a riqueza natural e a crise econômica, a cultura vibrante e a luta diária pela sobrevivência, a Venezuela continua a ser um país de contrastes marcantes e potencial inexplorado. Os desafios contemporâneos que a Venezuela enfrenta são multifacetados, abrangendo crises econômicas profundas, instabilidade política e deterioração dos serviços públicos e da infraestrutura. A crise econômica, exacerbada pela dependência do país do petróleo e pelas políticas governamentais falhas, levou a uma hiperinflação devastadora, tornando a moeda nacional quase sem valor e minando a capacidade dos cidadãos de adquirir bens básicos. A pobreza extrema tornou-se uma realidade para a grande maioria da população, com estimativas sugerindo que uma vasta porcentagem dos venezuelanos vive abaixo da linha da pobreza. A escassez de alimentos e medicamentos é comum, forçando muitas famílias a buscar suas necessidades básicas em mercados negros ou em lixões. O impacto na saúde pública é dramático, com relatos de surtos de doenças antes controladas e um aumento significativo na desnutrição infantil. Politicamente, a Venezuela é marcada por uma ditadura que limita severamente as liberdades civis. Protestos contra o governo são frequentemente recebidos com repressão violenta. A liberdade de imprensa está severamente restrita, com muitos meios de comunicação fechados ou sob censura estatal. Os opositores políticos enfrentam perseguição e encarceramento, contribuindo para um clima de medo e supressão da dissidência. A situação dos serviços públicos é igualmente grave. Interrupções no fornecimento de água e eletricidade são frequentes, afetando hospitais, escolas e residências. A infraestrutura de saúde entrou em colapso, com hospitais enfrentando escassez crítica de medicamentos e equipamentos. A educação também sofreu, com muitas escolas lutando para manter as portas abertas e professores deixando suas posições devido a salários insuficientes. Apesar desses desafios, a resiliência do povo venezuelano é evidente. Inúmeras histórias de comunidades unindo-se para enfrentar a adversidade, seja através da criação de redes de apoio mútuo para distribuir alimentos e suprimentos ou organizando grupos de ajuda para fornecer serviços educacionais e de saúde básicos. Essa resiliência é um testemunho da força e da determinação dos venezuelanos diante de desafios sem precedentes. A crise na Venezuela é uma das mais complexas e prementes da atualidade, refletindo uma combinação de má gestão econômica, corrupção e repressão política. Ao abordar esses desafios, é essencial não apenas compreender as causas subjacentes e os impactos imediatos, mas também reconhecer e apoiar as iniciativas locais que buscam trazer alívio e mudança para a população afetada. Enfrentando uma das crises mais profundas de sua história, a Venezuela está em um ponto crítico. O caminho para a recuperação e a reconstrução é complexo e exigirá esforços conjuntos tanto da comunidade internacional quanto dos próprios venezuelanos. As soluções devem abordar não apenas as necessidades imediatas, como a crise humanitária, mas também as causas estruturais da crise, incluindo a necessidade de reformas políticas e econômicas. Uma transição pacífica para a democracia é essencial. Isso envolveria a realização de eleições livres e justas, o restabelecimento do Estado de Direito e a garantia dos direitos humanos e liberdades fundamentais. A comunidade internacional desempenha um papel crucial neste processo, fornecendo apoio político, econômico e técnico, além de mediar o diálogo entre os diferentes atores políticos venezuelanos. A recuperação econômica é igualmente crítica. Diversificar a economia para reduzir a dependência do petróleo, investir em infraestrutura e restaurar a confiança no sistema financeiro venezuelano são passos essenciais para uma Venezuela pós-crise. Além disso, reconstruir o sistema de saúde e educacional garantirá que as futuras gerações de venezuelanos possam contribuir de forma significativa para a sociedade e economia. Neste contexto, a diáspora venezuelana, que agora se estende por todo o mundo, poderá desempenhar um papel vital no futuro do país. Através do envio de remessas, compartilhamento de experiências e habilidades adquiridas no exterior, e até mesmo o retorno ao país,
Quando as condições permitirem, os venezuelanos no exterior têm um papel fundamental a desempenhar na reconstrução da nação. A resiliência e a criatividade do povo venezuelano são fontes de esperança. Iniciativas locais, como projetos comunitários de agricultura urbana, redes de apoio social e educação, são exemplos do potencial para a mudança de dentro para fora. Essas iniciativas não apenas atendem às necessidades imediatas, mas também semeiam as bases para um futuro mais sustentável e inclusivo. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!